Sabia que mais da metade das pessoas com diabetes não sabe que tem a doença e elas só serão diagnosticadas no decurso de alguma complicação ou de algum exame de rotina. Se você descobre a diabetes antecipadamente, você pode agir para evitar as complicações da doença. Por isso que eu quero falar com você sobre os sintomas da diabetes. Esse é o tema do nosso vídeo. Quais são os sintomas da diabetes? Eu vou te dar 10 sintomas para você ficar de olho, porque se você não tiver aquela sintomatologia clássica, e geralmente quem tem diabetes tipo 2 não tem, você fica de olho e corre aí para você fazer um rastreio e ver se você tem ou não essa doença. Sobretudo se você tem familiares, se seu pai ou sua mãe é diabetes, se você está acima do peso ou se você já tem mais de 40 anos, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e orgulhosamente também enfermeira, e esse é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Bom, eu vou listar aqui 10 sintomas que necessariamente não tem uma ordem de importância, mas para você ficar de orelha em pé, para você ficar atento. De repente você pode estar sentindo algumas dessas coisas. Pode ser um familiar seu marido, seu pai, sua mãe, seu avô, não sei. Primeiro sintoma. Na verdade, existe uma tríade clássica na diabetes. A gente chama de tríade clássica, que é a polifagia, a polidipsia e a poliúria. Poliúria. Vontade de urinar o tempo todo, vontade de fazer xixi, levanta de noite para fazer xixi, não sabe por quê, mas tem muita vontade de fazer xixi. Essa vontade de fazer xixi, ela se explica pelo fato de que você tem muita glicose na corrente sanguínea, ou seja, você está num estado de hiperglicemia e você está ultrapassando o limiar renal. Não era suposto que essa glicose ela fosse eliminada, mas sim reabsorvida. Mas tem demais, então seu rim tenta expulsá-la. E aí é a poliúria que puxa a polidipsia, que é um segundo sintoma dessa tríade clássica. Polidipsia é sede demais. Parece que você bebe água e continua com sede. Isso é um mecanismo também de defesa do seu corpo, porque você está perdendo eletrólitos, você está desidratado. E seu corpo tenta compensar a volêmia, ou seja, saindo urina demais diminui a quantidade de sangue, a volemia, e é preciso trazer o equilíbrio. Então essa sede vem para suprir essa falta de líquido. É um mecanismo de compensação. O seu corpo é lindo, é perfeito. Então ele tenta compensar, mandando sede para você. Você também tem boca seca, por quê? Sinal da desidratação. E em terceiro vem a polifagia. Você tem fome, aquela fome de leão que nada aplaca. Você come e você continua com fome. Cíntia, mas por que será? Por que será? Pense aí comigo. Glicose é o principal substrato para a formação de energia para as suas células. Essa glicose está em excesso na sua corrente sanguínea e não entra nas suas células. Então está todo mundo ali morrendo de fome. Por mais que você coma para formar esse substrato chamado glicose, ele não está sendo aproveitado, ele está sendo eliminado pela sua urina, porque ele está em excesso e não entra de jeito nenhum. Então o que acontece? Seu cérebro manda sinal de fome, porque realmente está faltando suprimento e energia para suas células. O quarto sintoma seria a perda de peso. Sim, perda de peso. Mas Cíntia, por que perder peso? Aura, imagine. Você come e você não tem benefício nenhum, o seu corpo precisa buscar energia de algum lado. Então ele vai queimar seu estoque de gordura rapidamente. E depois ele vai tentar queimar sua massa magra, né? Ou seja, seus músculos. E por isso essa perda de peso muito acentuada em tão pouco tempo. Um outro sintoma seria o cansaço e a fadiga, que também está relacionado com essa falta de energia, né? Se você come e você não tem aproveitamento, você vai ter cansaço, fadiga, porque você não está suprindo a máquina, ela está com déficit energético. Então por isso você tem essa sensação de desânimo, de cansaço. Mas é bom que a gente diga uma coisa aqui. Essa tríade clássica, mais essa perda de peso aí, ela é muito mais expressiva e visível numa diabetes inaugural tipo 1.
Na diabetes tipo 2 a doença cursa lentamente e os sintomas são muito insidiosos, ou seja, você não percebe que tem, a pessoa pode ter aquela vontade de urinar e levantar várias vezes à noite, mas ela não associa nenhuma doença. Pode estar com muita sede, ou pode ter um cansaço, mas ela também não associa doença e ela não tem hábito de ir no médico e não procura nada. E aquilo vai caminhando, né? O outro sintoma seria a visão turva, ou seja, o que é visão turva? Você não consegue focar direito. Isso acontece porque a hiperglicemia vai afetar o cristalino, que é aquela parte do seu olho que faz o foco das coisas. Se você de repente sente visão turva, presta atenção nesse sintoma aí, porque ele pode indicar que você tem glicose muito elevada no seu sangue, tá bom? Uma pessoa com diabetes talvez ele não tenha essa sintomatologia clássica muito expressiva, mas acontece que ela pode ter outras coisas que chamem a atenção dela e que façam ela desconfiar. Por exemplo, infecções recorrentes. Por que sentir infecções recorrentes? Tem uma infecção genital, por exemplo, candidíase que vai e volta, vai e volta. Pode ser um sintoma de diabetes, por quê? As pessoas que têm diabetes ou que têm a hiperglicemia constantemente elevada, elas têm um comprometimento do seu sistema imune. Essa hiperglicemia elevada, ela compromete a ativação das células brancas, que são as células de defesa. Isso vai fazer com que a pessoa com diabetes, elas tenham sim mais infecções recorrentes. Pode ser infecções de pele, e aí tem aquelas feridinhas que demoram a cicatrizar. Isso por quê? Uma pessoa que não sabe que tem diabetes está em constante estado de hiperglicemia, uma vez que ela não maneja a doença, já que não há diagnóstico. Então, o que acontece com a hiperglicemia? Aquilo que a gente já falou lá em relação ao sistema imune, ela dificulta a ativação ou a atuação desse sistema imune de forma eficiente, e isso vai fazer com que aquele processo de cicatrização que leva as células de defesa saírem do sangue, os neutrófilos, os macrófagos, e irem para aquela zona onde existe a lesão para fazer a fagocitose, ou seja, para destruir as bactérias e para destruir aquele processo inicial que forma o coágulo, por exemplo, elas não vão atuar de forma eficiente. Esse processo que a gente chama de processo inflamatório, ele não vai acontecer da forma que deveria. Vai haver um atraso na reparação desse tecido, uma dificuldade de cicatrização justamente porque todo o processo está comprometido por essa hiperglicemia, que diminui a atuação dos fibroblastos, que são células de tecido conjuntivo que promovem essa regeneração, que fazem a síntese do colagênio. E além disso, a gente tem um outro processo acontecendo aí, que a gente já falou, inclusive em vídeos anteriores, que é com a hiperglicemia sobra glicose no sangue. Se essa glicose tem demais aí, ela vai se ligar a proteínas, que é um fenômeno chamado glicação. Que é o colágeno? O colágeno é uma proteína. Essa glicação vai fazer com que esse colagênio já não cumpra a função que ele cumpria antes. Você entende? Se eu preciso de colagênio e o meu colagênio está sendo danificado por essa constante hiperglicemia que eu desconheço que tenho e por isso eu não manejo, eu vou ter dificuldade de cicatrização. E sem falar numa outra coisa, na hipóxia, ou seja, a dificuldade da irrigação sanguínea e aí chegar oxigênio, nutrientes, chegar nas pontas, nas periferias. Isso aí também vai fazer um atraso na cicatrização, uma dificuldade na cicatrização. Isso, por exemplo, numa diabetes que está mais avançada. Mas lembre-se, a pessoa pode cursar longos anos com diabetes e só descobrir quando tem uma complicação tardia da doença. Nono sintoma, infecções de pele ou coceira na pele. Cíntia, por que acontece a coceira na pele? Com a hiperglicemia alta, você vai ter uma desidratação. Essa desidratação, ela concorre para a pele ficar mais ressecada, mais escamativa e também gera irritação e coceira na pele. Além disso, você tem um outro fator, o nosso corpo é extremamente sofisticado, então a pele, ela meio que empresta essa água. Claro, a prioridade são os órgãos mais vitais, então essa pele vai ficar naturalmente mais desidratada, e essa desidratação é que pode gerar o prurido, que popularmente a gente chama de coceira. Isso pode também acontecer por uma neuropatia, que é dano das células nervosas
que fazem com que aquelas que estão ligadas às glândulas sebáceas e sudoríparas, a comunicação neurológica que existia foi danificada pelo excesso de açúcar, que é neurotóxico. Você aí vai ter prejuízo da produção de sebo e da produção de suor que lubrifica essa pele. Um 10º sintoma seria a acantose nigricans. O que é a acantose nigricans? São aquelas manchas enegrecidas. Ela aparece nas dobras da pele. Pode ser um sintoma de hiperglicemia, de hiperinsulinemia e de diabetes também. Cíntia, eu até tenho alguns desses sintomas. E agora, o que é que eu vou fazer? Se você percebeu que você tem algum desses sintomas, o que é que você vai fazer? Sugestão, um médico. Ah, Cíntia, eu não tenho tempo de ir no médico, estou muito corrida. Ah, eu não tenho médico de família. Ah, eu não tenho plano de saúde. Alguma coisa você tem que fazer. Então, o que você vai fazer? Vai numa farmácia e mede a sua glicose aqui, o exame da glicemia capilar, como a gente chama. Atenção, esse exame ele não é parâmetro, ele não vai te dar um diagnóstico, mas ele vai servir de alerta, porque se tiver mais elevada aí, você vai sim tomar as medidas que você deve tomar. Você tem um vídeo aqui no canal que diz qual é o parâmetro para diagnóstico de diabetes, qual é o parâmetro para diagnóstico de hiperglicemia intermédia. Então, dá uma olhada nesse vídeo. Bom, sobre esse assunto a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu queria te pedir sim, não esquece de compartilhar ele não. Tem muita gente que tem diabetes por aí e não sabe que tem. Você já viu que é muito importante. Se você tem acompanhado essa série, você já viu que a diabetes, embora ela seja uma doença muito tratável, ela seja uma doença fácil de autogerir, ela é uma doença grave. Porque as pessoas às vezes pensam assim que grave é se você estiver passando mal ou se estiver internada. Não, a diabetes é grave, mas ela é de autogestão fácil. Se você tomar as medidas necessárias, você pode viver com longevidade, com saúde, com qualidade de vida, apesar dessa diabetes. Então, por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber as notificações do YouTube cada vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.